Você já se perguntou como seria sua vida se o medo não estivesse no controle? Talvez você sinta que há algo invisível, uma força que te impede de seguir em frente, de tomar decisões audaciosas ou de simplesmente ser quem você realmente é. Pode ser que você já tenha experimentado aquela sensação de paralisia diante de uma escolha importante, ou o peso da autocobrança que te empurra para longe dos seus sonhos. Esses momentos não são raros, e muitos de nós os vivemos diariamente, em silêncio, achando que estamos sozinhos em nossa luta interna. O medo é uma emoção poderosa que tem a capacidade de nos proteger, mas também pode nos manter presos em uma zona de conforto que, na verdade, é uma prisão. É como carregar um freio puxado dentro do peito que nos impede de viver plenamente. Em nosso cotidiano, o medo se manifesta de várias formas. Ele pode se disfarçar de perfeccionismo, onde nada do que fazemos parece ser bom o suficiente, ou de procrastinação, adiando eternamente aquela decisão que poderia mudar tudo. Às vezes, ele se esconde por trás da insegurança, nos convencendo de que não somos dignos de amor ou sucesso. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por expectativas externas, é fácil cair na armadilha de que precisamos nos proteger de possíveis falhas, rejeições ou de não sermos aceitos. O medo de falhar pode ser tão paralisante que preferimos não tentar, em vez de arriscar o fracasso. O medo de rejeição nos faz vestir máscaras, escondendo nossa verdadeira essência, na esperança de agradar aos outros. E então, há o medo de não ser suficiente, uma sensação que nos corrói por dentro, minando nossa confiança e nos impedindo de reconhecer nosso próprio valor. Dentro dessa narrativa de medo, muitas vezes criamos mecanismos de defesa inconscientes para nos proteger da dor emocional. Esses mecanismos, como a fuga emocional ou o bloqueio interno, podem nos proteger temporariamente, mas a longo prazo nos impedem de viver uma vida autêntica e plena. É como se estivéssemos dirigindo com o freio de mão puxado, sem perceber que somos nós mesmos que o estamos segurando. Nesse cenário, é essencial compreender que o medo não é apenas um inimigo a ser derrotado, mas uma parte de nós que precisa ser acolhida e entendida. Ao longo deste caminho, vamos explorar como enfrentar o medo com coragem e clareza. Pode nos libertar das amarras que nós mesmos criamos. Será uma jornada de descoberta, onde você aprenderá a assumir o controle da sua vida interna, reconhecendo as travas inconscientes que te mantêm preso e finalmente encontrar a liberdade emocional que tanto deseja. Prepare-se para uma viagem de autoconhecimento e transformação, onde você será convidado a olhar para dentro de si com honestidade e compaixão. Juntos, vamos desvendar as camadas de proteção que construímos ao longo dos anos e encontrar a coragem para viver plenamente. Este é apenas o começo, mas já é um passo significativo rumo a uma nova forma de viver. Para entender melhor como o medo realmente opera, é essencial perceber que ele frequentemente age nos bastidores da nossa mente, camuflado entre pensamentos e crenças que temos sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Pense na mente como um vasto teatro, onde sua consciência é o palco principal. Porém, muitas decisões e sentimentos são orquestrados por diretores invisíveis, que são nossas crenças subjacentes moldadas ao longo do tempo. Considere, por exemplo, o medo de mudança. Em um nível superficial, você pode acreditar que está simplesmente confortável onde está. Porém, ao cavar um pouco mais fundo, talvez descubra uma voz interna que sussurra que mudanças trazem incertezas e que essas incertezas podem levar ao fracasso ou à exposição de fragilidades. Essa voz é muitas vezes sustentada por experiências passadas, onde talvez uma mudança não tenha ocorrido como esperava e deixou uma marca de desencorajamento. Outro aspecto é como o medo se infiltra nos relacionamentos. Imagine um cenário em que você hesita em se abrir emocionalmente com alguém, mesmo desejando uma conexão profunda. Esse medo pode estar enraizado na crença de que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. No entanto, a verdadeira fraqueza reside em não permitir que os outros vejam quem você realmente é. A coragem de se mostrar, com todas as suas imperfeições,
é o que verdadeiramente fortalece os laços e promove a liberdade emocional. Além disso, o medo pode afetar a maneira como você se vê no contexto profissional. Talvez você evite assumir novas responsabilidades, não porque falte capacidade, mas porque teme não corresponder às expectativas que construiu para si mesmo. Esse medo pode ser tão silencioso que se disfarça de modéstia ou realismo quando, na verdade, é uma barreira que impede seu crescimento e desenvolvimento profissional. O que muitas vezes não percebemos é que esses medos são mantidos por uma narrativa interna que perpetuamos. Essa narrativa pode ser reescrita. Ao reconhecer que essas vozes internas são apenas uma parte de você e não definem quem você é, você começa a criar espaço para novas possibilidades. É como abrir um livro em branco, onde você pode começar a escrever uma história que reflete quem você realmente deseja ser, em vez de quem o medo diz que você deve ser. Para transformar essa relação com o medo, é preciso cultivar a capacidade de se observar com um olhar compassivo. Imagine-se como um jardineiro, cuidando de um jardim interior. Cada medo é como uma erva daninha que, se não for reconhecida e tratada, pode sufocar o crescimento das flores que você deseja ver florescer. Ao invés de ignorar ou reprimir esses medos, escolha confrontá-los com curiosidade, perguntando-se de onde vem essa crença e o que realmente está tentando proteger. A partir desse ponto, a jornada de autoconhecimento se torna mais clara. Você começa a perceber que tem o poder de escolher quais sementes deseja plantar e nutrir. E é aqui que a verdadeira transformação acontece, quando você decide conscientemente substituir as narrativas de medo por histórias de coragem e possibilidade. Agora vamos explorar como você pode desenvolver uma nova relação com o medo, transformando-o em um catalisador para o crescimento pessoal. Pense no medo como um velho amigo que, embora pareça assustador, na verdade está sempre tentando comunicar algo importante. Quando você começa a ouvir essas mensagens ocultas, ao invés de simplesmente reagir a elas, ganha a oportunidade de evoluir e se redefinir. Uma prática poderosa é a visualização consciente. Imagine-se diante de um espelho, onde ao invés de ver seus medos como monstros, você os vê como professores. Cada medo reflete uma lição que você precisa aprender para avançar. Ao encarar essas lições, pergunte-se: o que esse medo está realmente tentando me ensinar? Talvez esteja apontando para áreas da sua vida onde você precisa ser mais autêntico ou corajoso. Essa mudança de perspectiva pode ser libertadora. Outro aspecto fundamental é o desenvolvimento da resiliência emocional. Ao invés de permitir que o medo dite suas ações, você pode começar a construir um repertório emocional que te permita navegar por essas águas turbulentas com mais confiança. Isso envolve cultivar a capacidade de se acalmar em momentos de estresse, reconhecer quando o medo está no comando e escolher responder de maneira consciente, ao invés de reagir impulsivamente. Praticar a respiração profunda, por exemplo, pode ser uma ferramenta simples, mas eficaz para recuperar o controle emocional em momentos de ansiedade. Além disso, é importante lembrar que o medo não é um sinal de fraqueza, mas sim uma característica comum da experiência humana. Ao compartilhar suas experiências com outras pessoas, você pode descobrir que muitos enfrentam desafios semelhantes. Isso não só cria um senso de comunidade, mas também te fornece novas perspectivas sobre como lidar com seus próprios medos. Conversas abertas sobre vulnerabilidade podem revelar insights valiosos e construir conexões mais profundas com aqueles ao seu redor. Ao desenvolver uma maior consciência sobre o papel do medo em sua vida, você também pode começar a identificar quais áreas requerem mais atenção e cuidado. Por exemplo, se você percebe que o medo do fracasso está te impedindo de iniciar um novo projeto ou de seguir uma paixão, pergunte-se quais pequenos passos você poderia dar para desafiar essa crença limitante. Pequenos avanços, como buscar informação, conversar com mentores ou até mesmo fazer um curso, podem gradualmente dissipar o poder paralisante do medo. Finalmente, lembre-se de que o processo de transformação é contínuo e exige paciência.
Não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a conviver com ele de maneira que ele não te impeça de crescer. Com o tempo, você pode começar a ver o medo não como uma barreira, mas como um trampolim que te impulsiona para além dos limites que você mesmo estabeleceu. Ao adotar essa mentalidade, você abre as portas para uma vida mais rica, cheia de possibilidades e descobertas. Vamos aprofundar na ideia de como a coragem pode transformar sua relação com o medo. Imagine que sua vida é como escalar uma montanha, onde cada medo superado é um passo em direção ao topo. A coragem, nesse contexto, é a força que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece íngreme e desafiador. Essa força interior não é a ausência de medo, mas a determinação de avançar apesar dele. Primeiramente, é crucial entender que a coragem não é uma característica inata, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. Pense em quando você aprendeu a andar de bicicleta. No início, o medo de cair era predominante. No entanto, com prática e persistência, você aprendeu a manter o equilíbrio e, eventualmente, a pedalar sem medo. Da mesma forma, encarar seus medos requer prática constante, enfrentando pequenos desafios que gradualmente constroem sua confiança. Além disso, a coragem pode ser nutrida através da visualização de seus objetivos. Ao imaginar vividamente o que deseja alcançar, você começa a criar um vínculo emocional com seus sonhos, que pode ser mais forte do que o medo que tenta te deter. Visualize-se atingindo suas metas e permita que essa imagem te motive a seguir em frente. Essa prática não só ajuda a fortalecer sua determinação, mas também a reprogramar seu cérebro para focar nos aspectos positivos da sua jornada. Outro aspecto importante é a importância de celebrar pequenas vitórias. Cada vez que você enfrenta um medo, por menor que seja, está construindo um alicerce de coragem. Reconhecer e comemorar essas conquistas é fundamental para manter a motivação e para lembrar a si mesmo do progresso que está fazendo. Pense em cada vitória como um tijolo que fortalece a base sobre a qual sua coragem é construída. Além disso, a coragem muitas vezes floresce em ambientes de apoio. Estar cercado por pessoas que acreditam em você e te encorajam a seguir em frente pode fazer toda a diferença. Procure grupos ou comunidades que compartilhem seus interesses e desafios. Compartilhar suas experiências e ouvir as dos outros pode fornecer perspectivas valiosas e te lembrar que não está sozinho em sua luta. Por último, é vital cultivar uma mentalidade de aprendizado contínuo. Em vez de ver os erros como falhas, encare-os como oportunidades de crescimento. Cada desafio enfrentado e superado é uma lição que enriquece sua experiência de vida e fortalece sua resiliência. Essa perspectiva transforma o medo de errar em uma curiosidade sobre o que você pode aprender em cada situação. Portanto, ao abraçar a coragem como uma parte essencial do seu ser, você começa a reescrever a narrativa que o medo te contou. Essa transformação te permite viver uma vida mais autêntica e significativa, onde cada passo é dado com consciência e confiança. A coragem te abre portas para possibilidades ilimitadas, revelando um mundo de oportunidades que antes pareciam inatingíveis. Para aprofundar nossa compreensão sobre como a coragem pode transformar sua vida, vamos explorar uma dimensão menos evidente, mas igualmente poderosa: a coragem de ser autêntico. Muitas vezes o medo nos leva a moldar nossa identidade de acordo com as expectativas dos outros, criando um descompasso entre quem realmente somos e quem apresentamos ao mundo. Assumir sua verdadeira essência pode ser um dos atos mais corajosos que você pode realizar. Considere uma situação em que você se encontra em um ambiente onde suas opiniões ou valores não são a norma. O temor de ser julgado ou rejeitado pode te levar a silenciar sua voz ou a concordar com algo que não ressoa com você. No entanto, ao escolher expressar suas convicções com honestidade, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente, você não só está sendo fiel a si mesmo, mas também inspirando outros a fazerem o mesmo. Essa autenticidade cria uma força interna que não pode ser facilmente abalada por críticas externas.
Além disso, a coragem de ser autêntico envolve reconhecer e aceitar suas próprias imperfeições. Em um mundo que frequentemente exalta a perfeição, admitir que você tem falhas pode parecer uma vulnerabilidade. No entanto, é precisamente essa aceitação que te liberta do peso do julgamento alheio. Quando você se permite ser humano, com erros e acertos, está se dando a permissão para crescer e evoluir a partir de uma base sólida de autoaceitação. Outro aspecto relevante é a coragem de seguir seus próprios sonhos, mesmo quando eles divergem das expectativas que os outros têm para você. Imagine que você sempre sonhou em seguir uma carreira artística, mas sente pressão para buscar algo mais convencional. Optar por seguir sua paixão requer não só coragem, mas também a determinação de lidar com a incerteza e o potencial desapontamento de quem você ama. No entanto, ao trilhar esse caminho, você está vivendo de acordo com seu propósito, o que traz uma satisfação profunda que nenhuma aprovação externa pode substituir. Além disso, a coragem de ser autêntico se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia, desde defender suas preferências pessoais até estabelecer limites saudáveis em relações. Cada ato é um passo em direção a uma vida mais alinhada com seus valores. Essa prática diária de honestidade consigo mesmo e com os outros fortalece sua integridade e constrói um legado de confiança e respeito. Para cultivar essa forma de coragem, é fundamental criar momentos de reflexão e autoconsciência. Práticas como a meditação ou a escrita de um diário podem ajudar a identificar onde você está se acomodando por medo e onde precisa ser mais verdadeiro consigo mesmo. À medida que você desenvolve essa clareza, é mais fácil agir de acordo com sua essência, sem ser influenciado pelo ruído externo. Portanto, a coragem de ser autêntico não é apenas uma escolha momentânea, mas um compromisso contínuo com a verdade de quem você é. Ao viver de forma autêntica, você não só se liberta das amarras do medo, mas também inspira aqueles ao seu redor a fazer o mesmo, criando um ambiente onde a verdadeira liberdade emocional pode florescer. Quando falamos sobre a coragem de se libertar do medo e viver de forma autêntica, outro aspecto fundamental é a capacidade de desaprender padrões que nos foram impostos ao longo da vida. Desde cedo somos condicionados a acreditar em certos paradigmas e, muitas vezes, esses moldes se tornam prisões invisíveis que limitam nosso potencial. Para realmente assumir controle da sua vida interna, é vital questionar essas crenças enraizadas e se permitir explorar novas perspectivas. Imagine que sua mente é como um jardim que cresceu sem supervisão, repleto de ervas daninhas de crenças limitantes. A coragem aqui reside em arregaçar as mangas e começar a arrancar essas ervas daninhas, mesmo que isso signifique enfrentar desconforto e incerteza. É um processo de autodescobrimento que requer disposição para desafiar normas e abraçar o desconhecido com curiosidade. Além disso, devemos considerar o poder da intuição como uma aliada na jornada de autoconhecimento. Muitas vezes, em meio ao ruído do mundo exterior e das expectativas alheias, nossa voz interior é sufocada. A coragem de escutar essa voz e agir de acordo com ela pode ser um divisor de águas. Pense naquela sensação inexplicável que você já teve de que algo não estava certo, mesmo quando todos ao seu redor diziam o contrário. Seguir essa intuição pode levar a decisões que, embora inicialmente pareçam ousadas, revelam-se alinhadas com sua verdadeira essência. Outro ponto essencial é a prática da autocompaixão. Em vez de se criticar por não ser perfeito ou por cometer erros, a coragem está em se tratar com gentileza e compreensão. Imagine um amigo próximo enfrentando um desafio. Você provavelmente ofereceria apoio e palavras de encorajamento. Agora, aplique essa mesma atitude a si mesmo. Essa mudança de perspectiva não apenas diminui o peso do medo, mas também fortalece sua resiliência emocional. A interação com a arte e a criatividade é outra forma poderosa de cultivar coragem interna. Quando você se permite criar sem julgamentos, está, na verdade, explorando e expressando partes de si que muitas vezes ficam ocultas.
Seja através da pintura, da escrita ou da música, a criatividade oferece um espaço seguro para experimentar e crescer, transformando o medo de não ser bom o suficiente em uma exploração alegre e livre. Por fim, é crucial reconhecer que a coragem de desafiar o medo não é um destino, mas uma jornada contínua. A cada novo desafio, você terá a oportunidade de aplicar as lições aprendidas e expandir ainda mais seus horizontes. Essa jornada é única e pessoal, e cada passo que você dá em direção ao desconhecido fortalece sua capacidade de viver com autenticidade e propósito. A coragem, portanto, não é sobre eliminar o medo, mas sim sobre dançar com ele, permitindo que cada movimento te leve mais perto de uma vida plena e verdadeira. Ao refletirmos sobre esta jornada até aqui, percebemos que cada passo dado nos aproximou de um entendimento mais profundo sobre a complexa relação entre medo e coragem. É como se estivéssemos tecendo um delicado tapete, onde cada fio representa uma faceta da experiência humana com suas nuances e desafios. À medida que entrelaçamos esses fios, uma imagem mais clara começa a emergir, revelando padrões que inicialmente estavam ocultos. Nesse processo de descoberta, a capacidade de olhar para dentro de si mesmo com honestidade e compaixão se torna um fio condutor essencial. Ao desafiar as narrativas internas que nos limitam, abrimos espaço para novas possibilidades, permitindo que a coragem floresça de maneiras inesperadas. Isso nos convida a reimaginar nosso potencial, não como algo fixo e imutável, mas como um jardim em constante evolução, onde cada decisão consciente é uma semente plantada para o crescimento futuro. À luz dessas percepções, o caminho a seguir começa a se delinear com mais clareza. A coragem, que inicialmente parecia um conceito distante e abstrato, agora se revela como uma força tangível que pode ser cultivada e alimentada. Essa força nos permite navegar pelas incertezas da vida com resiliência e determinação, transformando o medo de um obstáculo em um trampolim para a transformação pessoal. Ao nos aproximarmos da reflexão final, fica evidente que a chave para uma vida plena reside na capacidade de dançar com o medo, em vez de lutar contra ele. Essa dança, com seus passos incertos e ritmos variados, nos ensina a abraçar a vulnerabilidade como uma parte natural do ser humano. É nesse espaço de aceitação que descobrimos a verdadeira liberdade emocional, uma liberdade que nos liberta das amarras do conformismo e nos encoraja a viver de acordo com nossa verdadeira essência. Como um rio que flui em direção ao mar, guiado por sua própria correnteza, somos chamados a avançar com confiança, sabendo que cada experiência, cada desafio superado, nos aproxima de nosso destino. Assim, ao nos prepararmos para a conclusão desta jornada, somos convidados a continuar explorando, a nunca deixar de questionar e a sempre buscar a verdade que ressoa em nosso interior. Este momento de transição nos lembra que a jornada do autoconhecimento é contínua e que cada insight, por menor que seja, contribui para um entendimento mais amplo de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. É com essa consciência expandida que nos tornamos capazes de vislumbrar não apenas o que já fomos, mas o que podemos nos tornar. E, com essa visão, iniciamos a próxima etapa de nossa trajetória, prontos para acolher tudo o que está por vir com coragem e clareza. À medida que chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre o medo e a coragem, uma imagem poderosa se forma diante de nós, a de um pássaro prestes a alçar voo pela primeira vez. Ele hesita na beira do ninho, sentindo o vento sob suas asas, incerto do que o espera, mas curioso o suficiente para explorar o desconhecido. O que parece ser um salto no vazio é, na verdade, um convite à liberdade. Assim somos nós, seres humanos, diante das incertezas que a vida nos apresenta. O medo, muitas vezes, sussurra que é mais seguro permanecer onde estamos, ancorados pelo familiar. Contudo, é precisamente quando escolhemos ouvir a voz da coragem que começamos a descobrir nossa verdadeira capacidade de voar. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele, de transformar cada receio em uma oportunidade de crescimento. Nesta dança entre medo e coragem,
encontramos uma verdade essencial. A vida é um constante ato de equilíbrio, onde cada escolha nos convida a um novo aprendizado. Ao acolher nossas vulnerabilidades e confrontar nossas limitações, abrimos espaço para a evolução pessoal. É nesse processo que encontramos a força interna para redefinir nosso caminho e viver de maneira mais autêntica e plena. A coragem de ser autêntico nos desafia a remover as máscaras que usamos para nos proteger e a abraçar nossa essência com integridade. Quando permitimos que nossa verdadeira natureza se revele, não apenas nos libertamos das expectativas externas, mas também inspiramos os outros a fazerem o mesmo. Esse ato de autenticidade cria um impacto profundo, ressoando além de nós mesmos e transformando os ambientes que habitamos. O verdadeiro convite agora é continuar essa prática de autoconhecimento e coragem em nosso cotidiano, que cada decisão seja tomada com consciência e que cada desafio seja visto como uma oportunidade de aprendizado. A coragem, assim como um músculo, se fortalece com o uso constante, e cada ato de bravura nos aproxima mais da vida que desejamos viver. À medida que nos despedimos deste momento de reflexão, deixamos uma semente de inspiração plantada em nossos corações. Que ela floresça em ações concretas, guiando-nos em direção a um futuro onde o medo não mais nos define, mas sim a coragem com que escolhemos viver. O verdadeiro exercício começa agora, a prática de viver com coragem e clareza, explorando as vastas possibilidades que se desdobram diante de nós. Que você encontre a força para voar além dos limites do medo, descobrindo novos horizontes de liberdade e autodescoberta. Se o que você ouviu fez sentido para você, aproveita esse momento para compartilhar sua experiência nos comentários. Vou adorar ler seus pensamentos e seguir nessa caminhada de consciência junto com você. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora e continuar recebendo mensagens como essa que tocam a alma e despertam o coração.